Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Pastor Rodrigo, vamos meditar neste sábado maravilhoso sobre a obra do nosso Senhor Jesus. A mensagem que Deus nos dá está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, do verso 18 ao 22, que diz: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Amém. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo nos traga o entendimento, a compreensão da Tua verdade, para que possamos aplicá-la em nossas vidas. Por Jesus Cristo nós te pedimos que assim seja. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele está explicando a obra que o Senhor Jesus fez quando ele veio aqui na terra. Ele padeceu uma vez pelos nossos pecados. Ele veio aqui nessa terra para nos livrar dos nossos pecados e nos levar para Deus. Ele foi mortificado na carne, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. Lembram que nós estávamos falando que a morte para nós não é a morte como o mundo vê, é apenas uma passagem. Então a carne de Jesus estava ali morta, sepultada no sábado, mas pelo Espírito Santo ele estava vivo. E o interessante é que ele dá uma ampliação e ele diz: mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse mesmo Espírito Santo, através do qual Jesus foi vivificado, quando ele saiu da sua carne, nesse mesmo Espírito ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos em prisão? Foram aquelas pessoas que no tempo de Noé foram rebeldes. Quando a Bíblia fala que eles se casavam e davam-se em casamento, não é o casamento como nós entendemos hoje. Ali a palavra traduzida para casamento não era casamento, era prostituição. Então eles se prostituíam de graça. É que ali o autor quis fazer a separação do que é uma prostituição por dinheiro e de uma, entre aspas, um tipo de prostituição que não é por dinheiro. Ou seja, todo mundo tinha relação com várias pessoas. Esse era o sentido de casavam e davam-se em casamento, ou seja, ficavam várias pessoas com várias pessoas tendo intimidades naquele tempo, só queriam saber disso, como hoje em nossos dias. Mas Deus é muito misericordioso, eles morreram daquele jeito. Nós sabemos que aquele povo daquela região morreu naqueles pecados, mas quando Jesus
está na cruz, ali crucificado, quando ele dá o último suspiro, que ele entrega o espírito para Deus, que a alma sai do corpo de Jesus, que ele passa daqui para o lado espiritual, ele desce para buscar essas pessoas, para evangelizar essas pessoas. Isso é bíblico, isso foi o que aconteceu. Lembra daquele homem que está em Lucas 23:43, que Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, ele morreu em torno de 3 horas da tarde, que é a hora 9ª da Bíblia. E no que ele morre às 3 horas da tarde, o judeu conta o dia até às 6 da tarde. Então ele tinha daquele momento que ele morreu, mais ou menos 3 horas da tarde, até às 6 da tarde, para estar no paraíso com esse rapaz. Naquele momento, Jesus estava totalmente voltado a perdoar. Tanto que ele ora ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, no momento da sua crucificação. Aquele ladrão, que agora era um ex-ladrão, se arrepende, pede para ele: lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele já tinha crido que Jesus era mesmo o rei e que era o Filho de Deus. Por isso ele falou: lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele tinha certeza que Jesus tinha um reino. Então Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós estamos aqui vendo o que é a vida, o prosseguimento da vida, que a morte não existe da forma como o mundo ensina, mas que a morte para nós é uma passagem. Como que aquele homem estar naquele dia ainda com Jesus no paraíso, se Jesus só iria ressuscitar no 3º dia? Como aquele homem está ainda naquele dia com Jesus no paraíso, se o homem não foi ressuscitado? Isso prova para nós que a vida não acaba quando esse corpo físico para de respirar. A vida continua. Então, nesse espírito, diz a Bíblia, que então Jesus desceu e pregou aquelas pessoas que não se arrependeram no tempo de Noé. Nós não podemos falar que alguém morreu e não tem mais salvação. Nós não temos esse direito. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, a pessoa pode estar morta. Deus tem o poder e Ele pode dar uma chance nova para a pessoa, sim, a hora que Ele quiser. Se alguém falar que Deus não pode fazer isso, essa pessoa está indo contra aquela passagem que fala que para Deus tudo é possível, porque a pessoa está dizendo que há alguma coisa que Deus não possa fazer, que seria salvar alguém depois que essa pessoa morreu. Então, Jesus desceu em espírito e pregou para essas pessoas. E está aqui escrito, nós lemos na epístola do apóstolo Pedro, foi o apóstolo Pedro quem disse isso aqui, tá? E ele diz, pregou aos espíritos em prisão, eles estavam presos e Jesus os libertou e os salvou, os quais outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. E ele diz que também aquela água prefigura a nossa salvação, o batismo. Mas ele explica que esse batismo não é do batismo de lavar o corpo, de imergir o corpo, mas de uma boa consciência para com Deus. O batismo, irmão, nosso, tem uma parte muito bonita na Bíblia que fala que nós somos batizados com Cristo na cruz. Fomos batizados na cruz de Cristo. Batizados na cruz de Cristo. Então, batizar, irmão, não é apenas você ir ali e fazer a parte ritualística, mas o batismo é de verdade nossa mente, é a gente se batizar todo dia, tendo uma boa consciência para com Deus. E o que nós falamos desde sexta, que nós glorificamos isso na ressurreição de Jesus Cristo, porque Ele não ficou morto. Então eu termino o verso dizendo
indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. E ele diz: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado os anjos. Então Jesus manda nos anjos, e as autoridades, tudo no céu e na terra, e as potências. Todos os espíritos se sujeitam a Jesus Cristo. E, para mais uma confirmação, também na epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versos 5 e 6, e diz: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Então, se a morte fosse o fim da vida, como Jesus ia pregar para os mortos? Então, mesmo após os mortos, mesmo após a morte, há a consciência, porque nós somos alma e corpo, e a alma não morre junto com o corpo. Então diz: o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. Igual o ladrão na cruz, ele foi julgado segundo os homens na carne. Jesus não tirou ele da cruz, ele pagou o que ele fez. Mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, essa mensagem que Deus nos trouxe nessa noite é para nos trazer a esperança, a fé, a calma, a tranquilidade de que a morte para nós não existe, como o mundo ensina, e que se vocês tiverem algum parente que falecer, não fique com medo. Deus não é irresponsável. Não fique achando que Deus já condenou a pessoa, não. Você pode orar por essa pessoa ainda, e Deus pode sim dar uma nova chance para essa pessoa. Hoje é o sábado da espera, né, segundo a tradição, porque foi aquele dia que os discípulos se sentiram sós. Foi aquele dia que Jesus não fez nenhuma manifestação física aqui na terra. Foi um dia de separação, porque Jesus, na madrugada de domingo, ele ressuscitou. Então fique com este ensinamento da parte de Deus e vamos orar agora em nome de Jesus. Pai bendito, todo-poderoso, muito obrigado pela Tua palavra, que nos mostrou que o Teu amor, ele vai além da vida e da morte. Por isso que o apóstolo Paulo uma vez disse: nem a vida e nem a morte nos separará do amor de Deus. Pai, muitos pensam que com a morte do corpo acabou a vida e que não tem mais chance de se salvar. E não é isso que a Bíblia fala, não é isso que os apóstolos falam, não. Veja, Pai, que a morte não nos separa do Teu amor. E tem gente que acha que a pessoa morreu, já era, como se acabou o Teu amor, mas não. O Teu amor supera a morte, o Teu amor esmaga a morte. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor que esteja sempre conosco, que venhamos contemplar o Teu amor, que venhamos saber esperar em Ti pelas Tuas bênçãos, que venhamos a cada dia batizar as nossas mentes com uma boa consciência para com Deus, que possamos ter a nossa consciência limpa contigo, meu Pai, porque não adianta a gente ter a consciência limpa com todo mundo e não ter a consciência limpa contigo. Por isso, neste momento, eu peço a Ti, ó Criador eterno, por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que o Senhor venha e nos abençoe, nos ilumine, traga todo tipo de bênçãos mais lindas e maravilhosos em nossas vidas, que possamos todos os dias estar perto de Ti e estar buscando andar na Tua vontade, vivificados pelo Espírito Santo. E assim, Pai, lembrando de Maria, a irmã de Lázaro, que quebrou o vaso de alabastro e derramou perfume sobre o Senhor Jesus, enxugou os pés dele com seus cabelos e lhe ordenou que onde fosse pregado o Evangelho, fosse falado o que ela fez para a lembrança dela. Lembrando de Maria, mãe de Jesus, de José, pai de Jesus, lembrando de todas as crianças em todo o mundo, eu te peço, proteja as nossas crianças, Senhor.
Lembrando, Pai, de todas as crianças em todo o mundo, nós encerramos essa ministração fazendo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fiquem com todos nós agora e para sempre. Amém.